Caso Gerson. Esquizofrenia precisa ser diagnosticada e tratada. Então, sou Sônia Palma, eu sou psiquiatra, psiquiatra da infância e da adolescência, mas hoje eu vim falar de um assunto que meio que todo mundo está comentando, apareceu nas mídias, apareceu nos jornais de TV, um caso de um jovem que acabou entrando num zoológico e acabou descendo por uma árvore e sendo devorado por uma leoa, né, nesse zoológico. E depois, logicamente, ao se levantar a história dessa pessoa, se entendeu que ela era uma pessoa com problemas mentais, com um diagnóstico de uma doença psiquiátrica chamada esquizofrenia, pelo menos é o que consta, né? Então, esse gancho, né, para falar um pouco desses quadros crônicos, quadros graves de psiquiatria. A esquizofrenia é uma doença que não tem cura, o pico dela de aparecimento é na adolescência, é muito raro abaixo de 13 anos, mas geralmente adultos jovens é que começam a apresentar esses sintomas, que na verdade um corte com a realidade, né? A esquizofrenia a gente podia definir como um corte, uma interrupção entre a realidade e a fantasia. Então, os pacientes podem ter delírios, achar que são pessoas com muito poder, com algum poder mágico, ou podem pensar, ouvir vozes, né, vozes de comando, que mandam fazer coisas, falar coisas. Mas tem esses quadros, por exemplo, como parece desse rapaz, que ele tinha uma fixação por leões e queria ser domador de leões, é outro sintoma que é possível. A pessoa acha que, por exemplo, é Deus, ele acha que é uma pessoa influente, e a partir daí passa a agir em cima dessas suas convicções, né? Dos seus delírios e dos seus sintomas mentais. Um país precisa acolher e cuidar de seus doentes. Neste caso, o que chama a atenção é uma questão foi diagnosticado de adulto e não tinha familiar, né? Porque ele vem de uma situação de abrigo, de vários abrigos, de várias instituições, e no momento ele estava, né, fora. O que nos levanta a questão de qual é a nossa participação como sociedade, como governo, com respeito a esses pacientes que têm esses quadros bastante graves, que podem pôr em risco a eles e a outras pessoas, né? Então, até tem uma coisa importante, porque muitas pessoas falam, nossa, o paciente esquizofrênico é muito perigoso, ele pode matar, ele pode fazer um monte de coisa. Mas, na verdade, os não tratados, os pacientes tratados, os estudos mostram que o risco é muito semelhante das pessoas que não têm esquizofrenia. Mas uma pessoa como essa, com uma fixação por leões, por selva, e que conseguiu, né, e eu fico até questionando um pouco as seguranças, né, entrar num determinado lugar restrito e acabar sendo morto, quanto que poderia ter sido evitado se ele tivesse sido tratado. Então, o alerta, na verdade, é que precisamos identificar precocemente os transtornos mentais, precisamos tratar essas pessoas, né? Tem muitas pessoas que têm problemas mentais e que vivem na rua, porque elas acabam perdendo o vínculo com a família, o vínculo com o trabalho, não conseguem trabalhar, né? Ou não conseguem eh, ter uma família que cuide, né? Às vezes as pessoas já morreram, mesmo as famílias não se interessam, ou às vezes mesmo eles saem de casa e desaparecem das famílias. Então, essas pessoas precisam ter um olhar mais acolhedor, né? E aí questões de políticas públicas mesmo, né? Como lidar, proporcionar um tratamento adequado para essas pessoas, né? Medicação, cuidados, né? Nós temos várias iniciativas, eu não sei exatamente no estado onde aconteceu tudo isso, e na verdade esse caso é só para a gente levantar uma discussão, mas assim, existem, obviamente, vários equipamentos, né? Mesmo na cidade de São Paulo, vários equipamentos que podem dar conta, mas me parece às vezes que não é suficiente, né? Primeiro você tem que atrair também essas pessoas para o tratamento.
Então, a questão é primeiro, né, a não percepção, a não diagnóstico, não tratamento precocemente, faz com que esses casos evoluam, podendo até terminar numa tragédia, como foi essa que aconteceu, né, foi com ele, mas ele poderia ter jogado uma pessoa, uma criança na jaula, sei lá, tinha um monte de outras questões. Então, primeiro isso, e segundo, né, discutir, né, a sociedade discutir políticas públicas mais eficazes para poder, então, dar conta, né, dessa população que fica meio na invisibilidade, né, são os invisíveis da sociedade, né, as pessoas passam ao lado e fazem de conta que não veem, são os invisíveis. Então, diminuir um pouco essa invisibilidade dessas pessoas, evitando aí tragédias e outras questões como essa. Então, fica aí um alerta e uma questão para nós, como sociedade, pensarmos, né, e ah, tentar aí alguma solução. Gostou das orientações? Você pode entrar em contato com a doutora Sônia Palma pelo Instagram, @soniapalma.psiquiatra. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.